paz, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pregador Bruno Pacheco. Em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero gravar uma mensagem, uma ministração, ao qual Deus me deu há mais ou menos uma semana atrás, em nome de Jesus. Fazem quase 2 semanas que Deus me deu essa mensagem, e hoje eu quero gravar ela para vocês. É uma mensagem da parte de Deus e eu preciso que você preste bastante atenção naquilo que eu vou falar. Essa mensagem também estará no meu canal do YouTube daqui a algumas horas. Em nome de Jesus, se inscreve no canal lá, pregador Bruno Pacheco. Em nome de Jesus, se inscreve, deixa o like nos vídeos, se inscreve no canal, dá uma força. Em nome de Jesus, que eu creio que Deus há de abençoar. Amém? Em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos orar. Em nome de Jesus, pedindo para que Deus fale conosco nessa tarde. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós adentramos na Tua presença, pedindo que o Senhor fale conosco, Pai querido, pedindo que o Senhor nos direcione pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus amado, fale conosco, Senhor meu Deus amado, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, e segundo o plano que o Senhor tem para conosco. Guia-nos, Senhor meu Deus amado, e fale conosco, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Você que tem Bíblia aí, abra sua Bíblia, nós vamos ver 2 textos da palavra do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. E o primeiro texto que eu quero ler está em Amós capítulo 2, versículo de número 12. Em nome de Jesus. Amós capítulo 2, versículo de número 12. Lá no Antigo Testamento. Deixa eu pegar a Bíblia aqui para ficar melhor. Amós capítulo 2, versículo de número 12. Aleluia. Amós capítulo de número 2, versículo de número 11, a propósito. Diz assim a palavra do Senhor. Em Amós capítulo 2, versículo de número 11. Diz assim: E alguns dentre vossos filhos suscitei para profetas, e dentre vós mancebos para nazireus. Não é isto assim? Diz o Senhor. Versículo 12, o versículo chave. Diz assim: Mas aos nazireus destes vinhos e aos profetas mandastes dizendo: não profetizeis. Vou ler de novo o versículo 12. Mas aos nazireus destes vinhos e aos profetas mandastes dizendo: não profetizeis. Até aqui. Agora vamos ler 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Em nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Aleluia. Glória a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Lá no final da Bíblia. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Quem conhece de Bíblia sabe que 1 Pedro é lá no final da Sagrada Escritura, amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos que estão entrando aí, em nome de Jesus. Júnia Alves, que Deus abençoe. E os irmãos que vão ver essa mensagem depois, tanto pela página quanto pelo canal do YouTube, em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. Aleluia. Glória a Deus. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Aqui. A palavra do Senhor diz da seguinte maneira, em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vou ler de novo essa palavra, em nome de Jesus. Diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, diz assim: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Até aqui, em nome de Jesus. Eu estava há mais ou menos quase 2 semanas atrás meditando na palavra de Deus, estudando a palavra, e quando eu vi esses 2 textos, o Senhor, Ele me deu um tema, e o Espírito Santo, Ele veio para mim e falou na minha mente, o plano de Satanás. E qual que é o plano de Satanás? O plano de Satanás é calar os homens e as mulheres de Deus. O plano de Satanás é nos calar, é parar o chamado do Senhor para conosco. Se nós entrarmos na Bíblia, eu vou entrar no texto para que você possa entender. Se nós entrarmos na Bíblia e lermos a palavra de Deus, se nós começarmos a entrar e a compreender o Antigo Testamento, nós vamos entender, eu vou explicar o primeiro texto para que você possa entender aquilo que eu quero pregar nessa tarde. Se nós entrarmos, aleluia, no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, nós vamos entender, aleluia, que Israel foi uma nação chamada por Deus. Israel foi uma nação escolhida por Deus para levar a palavra de Deus, para que Deus cumprisse as suas promessas, para que Deus exercesse, aleluia, o seu governo, para que Deus desse uma terra prometida. Só que a Bíblia diz, ao longo do Antigo Testamento, que se nós entendermos, que Israel sucessivamente desobedecia a Deus, Israel sucessivamente se levantava contra Deus, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor vai chamar o profeta Amós, agora eu vou entrar no texto, a Bíblia diz que o Senhor vai chamar o profeta Amós para relatar, para falar o seu juízo sobre Israel. E a Bíblia diz no capítulo de número 2 e no versículo de número 12, que nós acabamos de ler, que o Senhor, Ele mesmo vai falar que Ele suscitou nazireus e profetas. Mas o que Israel estava fazendo? O que Israel está fazendo? Qual é o ato de Israel ali? Israel estava dando de beber aos nazireus, porque a Bíblia diz, se você ler Números capítulo 6, a Bíblia diz que é um mandamento bem claro, que
o nazireu ele não poderia beber vinho, que o nazireu ele não poderia comer coisa imunda. Então Israel está neste texto de Amós capítulo 2, inferindo o mandamento e violando o mandamento de Deus, que a Bíblia diz que o nazireu não deveria beber vinho. Agora Israel está desobedecendo e indo contra o mandamento de Deus. Agora Israel está desobedecendo, indo contra ao mandamento de Deus. E a Bíblia diz que, no segundo texto que nós acabamos de ler, 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Preste atenção. Quando eu li estes dois textos e quando eu pude compreender estes dois textos, eu pude compreender qual que é o plano de Satanás. O plano de Satanás para a tua vida e para a minha vida é parar o chamado de Deus. É parar o chamado que eu e você temos. É impedir nós de profetizarmos, é impedir nós de levarmos as boas novas de Jesus. E como ele faz isso? Como o diabo ele tenta impedir o plano de Deus? Como o diabo ele tenta colocar obstáculo no plano de Deus? Simples. Ou colocando medo, ou distorcendo o chamado. Foi assim que aconteceu com vários dos profetas do Senhor. Moisés bateu na rocha quando na verdade deveria ter tocado, desobedeceu o mandamento de Deus. Sansão se deitou com Dalila. Davi adulterou. Nós vemos que o plano de Satanás, o plano do inimigo é sempre tentar parar o chamado do Senhor na vida daquele que obedece. É por isso que nós vemos tantos ministros, tantos homens, tantas mulheres de Deus que estão com seus chamados estagnados, porque não conseguem resolver os seus problemas, porque não conseguem resolver problemas exteriores. E a Bíblia nos fala, se nós lemos no capítulo de número 3, versículo de número 16, do livro de 1 Coríntios, a Bíblia vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Seguidamente, Satanás vai tentar se levantar contra nós. Satanás ele vai tentar colocar obstáculo para que nós não venhamos a cumprir o chamado. Por quê? Porque Satanás nos odeia. Porque simplesmente nós temos o dom de Deus e nós fomos chamados por Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 22, versículo de número 14, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Leia a parábola das bodas. Ou seja, o plano do inimigo é tentar parar eu e você na caminhada. O plano do diabo não é de hoje. Vem desde Calassuramande que assai. Vem desde o Jardim do Éden, aonde o diabo tentou persuadir Eva para que ela comesse do fruto. O plano do diabo não é de hoje, vem desde o Jardim do Éden. É por isso que nós vemos tantos ministros que estão sendo, na verdade, aleluia, glória a Deus, preste atenção, é por isso que nós vemos tantos ministros que hoje, na verdade, estão sendo usados por Satanás. Jeremias adverte, escute bem aquilo que eu vou dizer, Jeremias adverte em Jeremias capítulo 23, versículo de número 16, profetas que falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Por quê? Porque Satanás usa esses ministros para enganar, porque quando Satanás não consegue parar o chamado, ele tenta se levantar, calamandar, a subdecandar, e usando ministros para enganar. É por isso que a gente vê um número de falsos profetas aumentando. Aleluia. Júnior Alves, vou estar orando em nome de Jesus. É por isso que a gente vê um número de falsos ministros transfigurados de anjo de luz aumentando. Porque quando ele não tenta parar o chamado, ele se transfigura. É por isso que você que está aí na página acompanhando a mensagem, é por isso que você viu aquela imagem que eu coloquei há mais de uma semana atrás, do lado
quando eu coloquei o banner que ia sair essa mensagem. É por isso que eu coloquei um cartaz com uma serpente. Porque é assim que Satanás age. Satanás age sorrateiramente. Satanás ele nunca vai agir de maneira aberta. Ele nunca vai agir de maneira transparente. Ele sempre vai tentar agir por debaixo dos panos. E tem muitos que estão caindo, que estão indo na lábia de Satanás. Porque, preste atenção, Deus tinha um plano para Israel. E ainda tem. Aleluia, glória a Deus. Ainda tem uma promessa. Só que Israel, ali naquele texto que nós acabamos de ler, Amós, capítulo 2, versículo 12, ele se desviou da verdadeira palavra e estava, aleluia, violando o mandamento de Deus. Já no segundo texto que nós acabamos de ler, Jesus adverteu através de Pedro que nós deveríamos vigiar, que nós deveríamos, aleluia, tomar cuidado, porque Satanás anda ao redor bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Estou pregando para ministros essa mensagem, e eu estou dizendo para o Brasil inteiro: nós ministros, nós pregadores, pastores, bispos, apóstolas, temos que vigiar, porque nós somos o alvo perfeito de Satanás. Por que eu digo que nós somos o alvo perfeito de Satanás? Porque Satanás quer usar as ferramentas que Deus nos deu em benefício dele. Porque ele não é burro, ele conhece a palavra. Se tem alguma coisa que Satanás não é burro. Ele conhece a palavra, ele viu a palavra ser escrita. A Bíblia nos fala em Ezequiel capítulo 28, que ele era o querubim ungido que estava sobre as pedras afogueadas. Ele se rebelou, ou seja, ele conhecia o céu. Aleluia, glória a Deus. Escute aqui. Imagine comigo. Se Satanás conhecia o céu, imagina se ele não conhece a palavra. Satanás vem impetrando no meio da igreja de Cristo, escute, um espírito de engano. Um espírito de engano, aonde as pessoas e aqueles que são levantados como ministros e profetas, ou eles têm que se calar porque Satanás tem colocado medo nos profetas, ou eles falam aquilo que Deus não mandou. É assim que Satanás tem agido. Se Satanás não age parando e atravancando o chamado, ele age distorcendo o chamado. E não é só isso. Não é só isso. Satanás, ele vive atacando aqueles que são fiéis a Deus. É por isso que nós temos que nos manter na palavra. É por isso que nós temos que nos manter estudando e buscando na palavra. Porque para não cair no engano de Satanás, Davi vai dizer uma coisa muito interessante. No livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. E ele vai continuar dizendo: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 17, vai dizer: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus, a palavra de Deus nos livra de todo engano. A palavra de Deus nos livra de toda armadilha e ardil de Satanás. Porque outrora, desde os tempos antigos, é assim: Satanás sempre tenta tirar e arrancar os profetas e os escolhidos de Deus, do chamado. No tempo de Jesus era assim, aonde Jesus enfrentava opositores. E não pense você, escute aqui, que seu chamado vai agradar a todo mundo. Porque o seu chamado não vai agradar a todo mundo. Porque se você não está enfrentando opositores, se Satanás não se levanta contra a sua vida, algo está errado. Por isso, se Satanás se levanta contra a sua vida, glorifique a Deus. Aleluia.
Glorifique a Deus, porque se Satanás está se levantando contra a sua vida, se Satanás está te perseguindo, é porque Deus tem um propósito na sua vida e você incomoda o inferno. Porque assim, um profeta, calamanaio de canto, minha caio, sé. Um profeta, quando ele é levantado por Deus, escute aqui porque eu estou... Ah, meu Deus. Escute aqui porque o Espírito Santo está dando rumo para essa mensagem. O profeta, quando ele é levantado por Deus, o homem de Deus, quando ele é levantado por Deus, ele sempre enfrentará oposição. Com Neemias foi assim. Leia Neemias capítulo 6, versículo de número 15, aonde a Bíblia diz: e acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu. Se você ler os versículos antes, você vai ver que Neemias enfrentou opositores, Sambalat, Tobias, Gesem, Semaias, que foi levantado como falso profeta para tentar parar o chamado de... meu Deus! Para tentar parar o chamado de Neemias. A gente vê que Satanás ele vem se levantando ano após ano, tentando parar o chamado dos escolhidos de Deus. Mas eu quero liberar uma palavra profética, que Satanás não terá força para parar o teu chamado, porque você tem o conhecimento da palavra. E quem tem o conhecimento da palavra, escute, quem tem o conhecimento da palavra não é enganado. Aleluias, glória a Deus. Quem tem o conhecimento da palavra não é enganado, engodado por Satanás. Satanás, ele sempre tenta distorcer a palavra na boca do profeta e distorcer a palavra daquilo que está escrito. Escute, foi assim que aconteceu com Jesus. Mateus capítulo 4, versículos de número 1 a 11, aonde Jesus estava no deserto, aonde Jesus estava, aleluia, glória a Deus, passando pela tentação no deserto, aonde a Bíblia diz que Jesus estava num jejum de 40 dias. E a Bíblia diz que Satanás se apresentou diante dele. E a Bíblia diz que Satanás começou a tentar a Jesus, usando os seus métodos, mandando transformar a pedra em pão, mandando se atirar, aleluia, glória a Deus, pináculo do templo abaixo. E todas as vezes que Satanás tentou a Jesus, Jesus usou a palavra. Glória a Deus. Por isso, é um recado aqui aos pastores, missionários, bispos e apóstolos. Vigiem. Vigiem, porque Satanás, ele tem se levantado e ele tem se colocado para tentar parar o chamado de Deus. E principalmente, levantando, eu vou falar. Principalmente, levantando falsos profetas, homens travestidos de homens de Deus. A Bíblia deixa bem claro isso. Mateus 7, 15 a 21, aonde a Bíblia diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Ou seja, nós temos que tomar cuidado com a forma que Satanás age. Mas como nós poderemos tomar cuidado? Tendo discernimento de espírito. Escute, vou voltar para Neemias para que você possa entender aquilo que eu estou pregando. Tendo discernimento de espírito. A Bíblia diz que eles tentaram 4 vezes para tentar parar o chamado que Neemias estava exercendo. A Bíblia diz que eles tentaram 4 vezes para tentar parar o chamado que Neemias foi chamado por Deus para fazer. E quando não conseguiram as 4 vezes, tentaram uma quinta, enviando Semaias, filho de Metabel. Leia o texto. A Bíblia diz que Semaias, ele foi enviado. Escute, a Bíblia diz que Semaias, ele foi enviado para falar com Neemias. E a Bíblia diz que Semaias, ele começa a profetizar dizendo: entra no templo, porque de noite estão vindo te matar. A Bíblia diz que Neemias usa do discernimento de espírito e fala: como eu, um homem que
veio fugir, que veio que veio fugido, que veio para cá, para um propósito. Estou resumindo o texto, não é assim que o texto diz, mas estou resumindo, que veio para cá, para um propósito, que era copeiro do rei, como é um homem que veio, que foi chamado para um propósito. Vou entrar para dentro do templo. Eu não sou levita, estou resumindo o texto. Eu não sou levita, eu não sou um cohen. Então a Bíblia diz que Neemias fala da seguinte maneira, Neemias 6,12: então percebi que não era Deus que falava. Ou seja, Neemias tinha discernimento de espírito. Neemias não era enganado. Neemias não era, eu vou usar uma frase bem sua aqui, Neemias não era um boca aberta. Neemias tinha discernimento da voz que estava falando com ele. E quanta gente na igreja está sem discernimento, quanta gente na igreja está sendo enganada por aqueles que se dizem profetas de Deus. Jesus nos chama para viver um evangelho verdadeiro, mas nós só poderemos viver um evangelho verdadeiro quando nós olharmos para a palavra. Deus, no Antigo Testamento, no livro de Neemias que nós acabamos de ler, Deus exercia juízo sobre a Terra Santa de Israel. Deus exercia juízo sobre o seu povo. Por quê? Porque o seu povo estava fora da vontade de Deus. E quantas não são as pessoas que estão fora da vontade, eu vou falar isso aqui, quantas são as pessoas que estão fora da vontade de Deus, mas querem ouvir profecia, querem ouvir palavra, querem ouvir revelação. Escute uma coisa que eu vou dizer, e falo isso aqui com toda certeza: Deus não dá palavra de vitória. Escute o que eu vou dizer. Deus não dá palavra de vitória para quem tem pecado. Deus não dá palavra de vitória, eu vou falar, Deus não dá palavra de vitória para quem vive no pecado. A palavra para quem vive no pecado é converta-se hoje. A palavra para quem vive no pecado é se arrependa. Essa é a palavra. Mas agora a gente vê gente que vive, eu vou falar, a gente vê gente que vive uma vida à torta e à direita e vai para a igreja querendo ouvir palavra de vitória. E tem um monte de profeta aí que está enganando. Porque esse é o plano de Satanás. O plano de Satanás é levar o máximo de pessoas possível ao inferno. E nós temos que ter discernimento de espírito para entender quando é Deus que está falando. Aleluia. A Bíblia vai dizer que nós temos que ter a sabedoria. O livro de Tiago vai falar: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nós temos que pedir a Deus a sabedoria para não ser enganados pelo inimigo. Porque é assim que acontecia no tempo de Ezequiel. No tempo de Ezequiel, o povo ouvia a palavra de Deus, mas não entrava dentro do seu coração. O povo queria profeta. O povo queria profeta para satisfazer o seu ego. E quantas não são as pessoas que estão na igreja só para ouvir palavra, para satisfazer o seu ego? É pregação de coach, é pregação de prosperidade, é pregação de não sei o quê. Mas pregação da cruz não tem nada. Cristo veio para que o homem pudesse, escute bem o que eu vou dizer, Cristo veio para que o homem pudesse ter uma vida em abundância, ter a alma salva. Mas agora a gente vê gente que está dormindo dentro da igreja, porque esse é o plano de Satanás. Gilmar Fiuza, ele vai dizer uma frase muito interessante, que antigamente o plano de Satanás, essa frase faz todo sentido, que antigamente o plano de Satanás era tirar as pessoas da igreja. Hoje o plano de Satanás é matar as pessoas dentro da igreja. Vou explicar, vou descer o nível da mensagem. Antigamente o plano de Satanás era tirar as pessoas da igreja. Hoje o plano de Satanás é esse daqui:
Você fica na igreja, você canta, você prega, você louva, você pula, você sapateia, mas você não confessa o seu pecado e não sobe com a igreja. O plano de Satanás é esse. Então, tanto Deus, escute bem o que eu vou dizer, tanto Deus quanto Satanás tem um plano para o povo. O plano de Deus é que você seja usado por Deus e salvo. O plano de Satanás é que você seja instrumento de engano. Escute o que eu vou dizer. O plano de Satanás é que ou você fique travado, ou você seja instrumento de engano para levar o máximo de pessoas ao inferno através da mentira. Porque Satanás usa a palavra, mas a palavra de Deus é a palavra da verdade, certo? A palavra de Deus é a palavra da verdade, como nós vemos no texto de João capítulo 17, versículo 17. Mas Satanás, ele usa a palavra para espalhar mentira. Satanás, ele usa a palavra de Deus, que é a palavra da verdade, para espalhar mentira. É por isso que você vê tanta gente pregando aquilo que não tem na palavra, tirando o versículo fora do contexto, profetizando aquilo que Deus não mandou, porque esse é o plano de Satanás. O plano de Satanás é que você, eu e os outros, sejamos instrumento de engano para levar o máximo de pessoas ao inferno. Meu Deus! E nós só vamos tirar a escama dos nossos olhos quando nós olharmos para a palavra. Nós só vamos tirar a escama dos nossos olhos quando nós olharmos para a palavra como ela é. Não precisa inventar a palavra para pregar. E vou falar algo aqui, um monte de gente inventando mensagem para agradar a igreja. Mas nós precisamos pregar e falar da palavra como ela realmente é. Deixa eu ver quantos minutos está aqui. Nós precisamos pregar, já estou finalizando a mensagem. Nós precisamos pregar e falar da palavra como ela realmente é. Por exemplo, a gente vê um monte de gente querendo, falando assim, porque tatuagem não está na Bíblia que não pode fazer tatuagem, mas também não está na Bíblia que é para fazer. Ao contrário, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Pense bem comigo, olha só. A Bíblia não diz que tatuagem não é pecado. A Bíblia não diz que tatuagem é pecado, certo? Mas a Bíblia também não diz para fazer. Ou seja, tem um monte de gente colocando na Bíblia aquilo que a Bíblia não diz. E esse é o plano perfeito de Satanás. Um monte de gente colocando na Bíblia aquilo que a Bíblia não está dizendo. E Satanás está dando risada no inferno. Porque um monte de crente está sendo usado para levar pessoas ao engano. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então para pensar. Se eu sou o templo do Espírito Santo, por que eu vou fazer tatuagem e riscar o meu corpo? Por que eu vou colocar piercing? Algo que machuca o corpo? Pense bem, eu não estou dizendo que você não pode fazer. Você pode fazer porque você tem livre-arbítrio, mas depois pense nas consequências. O plano de Satanás, ou seja, eu dei essa volta toda para te explicar que o plano de Satanás é sempre ou calar ou distorcer a palavra. Aleluia. Porque o versículo, aleluia, o versículo de Amós, capítulo 2, versículo de número 12, diz que o povo estava sempre tentando calar os profetas que vinham para repreender o povo. Porque profeta que é profeta, escute bem o que eu vou dizer, profeta que é profeta não tem medo de falar a verdade.
Profeta que é profeta não tem medo de apontar o dedo na cara e de dizer: converta-te do teu pecado, porque senão você vai pro inferno. E a grande verdade é que a mensagem da cruz, a mensagem da realidade do inferno, ela tem sido tirada da igreja. Esse é o plano perfeito de Satanás. Arrancar a palavra da igreja, arrancar a palavra do coração dos crentes. A Bíblia vai falar na parábola do semeador que existem 4 tipos de pessoas. Aqueles que guardam a palavra, semente em boa terra, aquele que os pecados do mundo sufocam a palavra, aquele que guarda a palavra por algum momento, mas não tem raiz, e o outro tipo, aquele que a semente caiu à beira do caminho. A Bíblia fala sobre esses 4 tipos de crente. E é esses 4 tipos de crente que nós temos na igreja. Gente que guarda a palavra, gente que obedece, gente que luta para cumprir a palavra como ela é. Mas tem gente que não desobedece. Tem gente que desobedece, parece que tem prazer em desobedecer a palavra. Ei, e para esses, o juízo vai chegar. Escute bem aquilo que eu estou dizendo. Arrependa-se e não faça parte do plano de Satanás. Arrependa-se e não faça parte do plano do inimigo. Porque o plano do inimigo, o verdadeiro plano do inimigo, é arrancar as pessoas do arrebatamento, é arrancar a verdade do coração das pessoas, é fazer com que as pessoas não esperem o arrebatamento. É fazer com que as pessoas não esperem a volta de Jesus. Esse que é o plano de Satanás. Esse que é o plano do inimigo. É por isso que tem tantas igrejas que se levantam só pregando teologia da prosperidade. É por isso que tem tantas igrejas que se levantam pregando só mensagem para amaciar o ego. Porque o plano do inimigo é tirar as pessoas de dentro da casa de Deus e levar as pessoas para o mundo de novo. Levar as pessoas ao inferno. Eu sempre costumo dizer uma frase que nós temos, que hoje nós estamos tendo que pregar mais para a igreja está tendo que se reconverter de novo. Parece que a igreja não aprendeu aquilo que é o verdadeiro evangelho. Porque se aprendesse, não faria o que faz. Se aprendesse, grande parte da igreja, não toda, grande parte da igreja não seria sujeita ao engano. É tanta gente enganadora, é tanta gente que vem só para tirar o dinheiro dentro da igreja. E esse que é o plano de Satanás. E vou falar algo ainda pior. Escute bem aquilo que eu vou dizer. Satanás está dando risada de muitas igrejas aí fora. Satanás está dando risada de muitos crentes aí fora que não estão posicionados na palavra. Aleluia. Satanás está dando risada de muitos crentes que não estão posicionados segundo a vontade de Deus. Por isso o meu recado para você hoje, antes de terminar essa mensagem, o meu recado de Deus para você hoje é: arrependa-se do seu pecado. Confesse o seu pecado e deixe que Deus te limpe o seu pecado. Deixe que Deus te purifique do seu pecado. Deixe que Deus fale com você. Deixe que Deus te instrua pela palavra. Deixe a palavra de Deus te instruir. Deixe a palavra de Deus te mostrar e te ensinar o caminho da verdade. Finalizando, a palavra de Deus fala no livro de Salmos, capítulo de número 32, versículo de número 8: Instruir-te-ei
e ensinar-te-ei com os meus olhos o caminho que deve seguir. Últimas palavras. Então, peça a instrução de Deus. Peça que o Espírito Santo te acompanhe na sua caminhada, na sua jornada, para que você não seja enganado, para que você não seja levado como um menino inconstante, Efésios 4, para que você não seja levado como um menino inconstante a todo o vento de doutrina, mas escute a verdadeira palavra e a voz de Deus. Amém? Essa mensagem estará mais tarde lá no meu canal do YouTube, Pregador Bruno Pacheco. Então quem puder, acessa lá, deixa o like, em nome de Jesus, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Compartilha esse vídeo, essa mensagem vai estar aqui na página também. Em nome de Jesus, compartilha esse vídeo com os teus amigos, com os teus colegas, com o teu grupo de igreja. Em nome de Jesus, porque eu creio que tem gente que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.